O Almir dispensa apresentações, que ele já esteve aqui conosco, nos apresentando a técnica de esparadrapo, que foi muito legal, muito bacana. Temos aí a cobaia, que não nos deixa mentir, né? E essa é bem bacana, uma técnica para dor. E hoje ele volta então para nos ensinar as dicas de saúde para viver melhor. Viver melhor. É o que a gente quer. Estamos vivendo mais, né? Viver mais. Então, bem-vindo, Almir. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. O mais difícil numa palestra é o título, né? A gente escolher um título que realmente seja de interesse de todos e que realmente fale a verdade do que a gente está querendo. A princípio, Celia até me falou, mas qual vai ser o título? Qual vai ser o título? Eu fiz confusão se seria suplementar. Suplementar, sim, era o que eu queria falar, para viver melhor ou viver mais. Porque o que acontece? A ciência, né? Eu sou da área da ciência, eu sou biólogo, do departamento de anatomia. A ciência ela está nos acenando a viver mais, né? Ela diz que é possível, sim, você viver mais de 120 anos. Vou até mostrar alguns casos e de pessoas que já passaram dos 100 anos. Né? Então, mas não, eu vou concordar, por exemplo, que é a pessoa que eu me reporto, que é o Dr. Laí Ribeiro, né, que é nutrólogo, cardiologista famoso, vários livros chamado de autoajuda, né? Ele fala, não adianta você viver mais de 100 anos, mas não reconhece mais os nomes dos filhos, de fraldão, todo entubado, né? E assim também não quero. Para viver assim, melhor partir, né? Ainda lúcido, né? Olhando para o meu filho e reconhecendo ele. Independente, né? Porque eu acho que a vida acaba na hora que você começa a depender disso. Então, a gente quer viver mais, até porque viver é tão gostoso, né? Viver é tão bom, a gente, né, não só conhecer pessoas, a gente amar pessoas é muito legal, amar a vida, ver a natureza, eu como biólogo, né, o que mais me fascinou foi justamente esse mundo maravilhoso que é o nosso planeta Terra, né? Até onde a gente sabe é o lugar que tem vida, né? Mas já começamos a vislumbrar alguns planetas que têm água. Agora o Renato me falou no tal do K2, né? Que é um novo planeta que descobriram aí, que tem água. E a biologia ela é muito explícita nisso. Se tiver um planeta com água, a chance de vida é muito grande, porque a vida iniciou na água. Os primeiros seres, né, que a biologia fala, acontece nos oceanos da Terra primitiva. Então, se tiver água, é a coisa mais interessante de possibilidade de ter vida. Então, como eu falei, o homem sempre esteve preocupado em viver mais. Então, a busca pela longevidade, né, a busca pelo elixir da juventude, né, a busca pelo cálice sagrado da vida, né, foi uma busca sempre intensa. E já os sumérios, né, eles que deram origem à maioria dos contos bíblicos da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, já falava de seres que viviam muito, né? Isso aí, quando a gente olha, a gente se deve ter uma datação para o aniversário diferente da nossa, porque é muito difícil a gente aceitar que alguém pudesse viver 969, que é o registro que dá no Gênesis. Olá, boa tarde. Do Matusalém. O Matusalém teria vivido 969 anos. O tal do Jered também, que está no livro de Gênesis, ele 962. Noé, o famoso do dilúvio, 950 anos. Adão, muito contestada essa história, já se fala aqui da história da epopeia de Ganesha, né? O próprio Noé teria sido um personagem das histórias dos sumérios.
Na verdade, o famoso Moisés, que viveu 120 anos, ele tinha acesso, né, como um príncipe egípcio, tinha acesso a essa biblioteca, às histórias dos próprios sumérios, e os teólogos já começam a ver que ele pensou para contar a história do Gênesis, né, do Adão e Eva, Abel e Caim. Ele teria usado as histórias das epopeias desses seres sumerianos, né? Então, isso sempre atraiu a humanidade, né? Essa ideia de viver muito. Talvez não nessa datação, talvez a contagem do aniversário fosse a cada colheita. O homem trabalhava muito em cima do plantar e colher. Então eu a cada colheita eu comemorava o meu aniversário. Então você tem uma pessoa vivendo 969 anos, mas a gente sabe que isso aí é uma coisa simbólica, quase que impossível. Eu coloquei isso aí mais para a gente começar a descer. De fato mesmo, né, nós temos algumas pessoas vivendo mais de 100, 120 anos. Por exemplo, essa senhorinha aí muito bonitinha, muito interessante. Não vai me deixar na mão, não. Essa senhorinha muito bonitinha é a Lu Meisen, né? Ela tem 127 anos. Vive com um único filho, que ela diz ter dado à luz aos 61 anos. Que eu já deu amnésia, aí já é amnésia. A gente tem que dar um desconto. A pessoa por 61 anos ela foi mãe, né? Mas tudo bem. Aí Sara teve filho depois de 80. Então, pessoas mais velhas, já registradas no mundo, foi com 122 anos, é uma francesa, né? Eu também não quis encher muitas imagens, mas essa senhorinha, eu acho que ela está até bem legal, né? Olha só, 127 anos. Esse daí já dá para falar de Marrakech, né? Ele é que eu achei o mais estranho na minha pesquisa. Olha só, Li Shengyun, um chinês que se casou com 23 esposas, aí você não dá nada. Vai gostar de mulher assim, rapaz. Teve 180 filhos, morreu com a idade de 256 anos. Eu não sei se aí foi um erro de datação, mas alguns pesquisadores já começam a acreditar que realmente está correta essa datação. Será que esse obituário teve algum erro na pergunta, né? Com certeza. Alguns pesquisadores acreditam que é real. Ele teria nascido em 1600 e pouco. Então, mas a carinha dele já mostra que ele está para lá de Marrakech. Tempo de casar 23 vezes. Acho que o negócio, Renato, para viver mais tem que casar muito, né? E ter muitos filhos. Agora para as mulheres não comprar. Também ficar com essa. Mas nós temos um paranaense, ele está com 116, não que existe demais. Mas se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, existe um paranaense que está com 116 anos. Então, qual é o conceito de saúde que a organização fala? Então, o conceito de saúde, ele define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. E já no meu curso de psicologia, que eu estou fazendo psicologia, estou no terceiro período, já começamos a falar também no conceito de espiritualidade. Para se viver muito, você não precisa ser religioso, não precisa ter uma religião, mas o aspecto da espiritualidade que você cultiva parece ser importante. Bem, já que falamos nos dois chineses ali, com 127, outro 256, nós temos que falar nos chamados 5 movimentos da medicina chinesa. Tá? Então o chinês, ele trabalha com os 5 elementos, que é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Quer dizer, todos nós podemos ser situados ou viver sob a influência desses elementos. Há momentos que você está mais fogo,
ou seja, está mais otimista, tudo vai dar certo, tudo a vida é bela. Então você está fogo, porque o fogo tem a ver com a alegria, com a vontade de viver, é aquela pessoa apaixonada pela vida. Há momentos que você está mais terra, ou seja, na medicina chinesa, a terra é o momento do pensar, é o pensador, é o símbolo do pensador, é aquele momento que você pensa, mas não age. Quer dizer, existe o lado bom de cada elemento, assim como existe o lado ruim do elemento. Então, o lado da terra, que é o pensamento, que rege o pensamento, você também pode estar pensando muito, mas não age, não adianta nada. Outro é o elemento, é o metal, né? Tem pessoas que estão na fase do metal. O metal tem a ver com os nossos medos. Tanto é, assim como o fogo é regido pelo coração e pelo intestino delgado, na medicina chinesa, e a terra, o baço e o pâncreas, o metal é regido pelos pulmões, né? E pelo intestino grosso. Então, o metal ele rege a tristeza. Quando você está muito triste, claro, há momentos que você passa de tristeza, você perde um parente, você perde um negócio, você fica triste. Então você está sob a regência desse elemento, que é o metal, né? Então quando você está triste, a sua respiração é difícil, você sente dificuldade. O chinês, ele via nessas reações o elemento. Há momentos que nós somos água, né? E a água, o elemento água é regido, na medicina chinesa, é regido pelos rins e pela bexiga. Então, assim como o metal regia a tristeza, a água rege o medo. Sob medo a pessoa se urina toda. Diante de um pânico geral, os esfíncteres se abrem e você se urina, que caracteriza o elemento água e o órgão rim e bexiga. E há um momento que você é madeira, na medicina chinesa, onde você está sob a influência da raiva, né? O elemento madeira, ele rege o fígado e a vesícula biliar, né? Então, para o chinês é muito fácil entender isso, embora para nós ocidentais, o mais difícil na medicina chinesa é justamente entender os chamados 5 movimentos ou 5 elementos. Então, quando eu tenho muita madeira, eu aumento o fogo. É uma lógica. Quando o fogo consome toda a madeira, eu tenho o quê? Eu tenho a cinza. E essa cinza vai virar o quê? Vai virar terra. É fácil de entender. A terra, é da terra que eu tiro os metais. Quer dizer, é da terra que é gerado o metal. E o metal, para a visão do chinês, ele precisa ser derretido para ele ter utilidade. Consequentemente, ele vê o metal derretido como se fosse água. Tudo que é líquido para o chinês é elemento água. E é justamente a água que vai alimentar a madeira, que é o mundo vegetal. Na medicina chinesa, é de praxe, é de tratamento, a gente tratar o neto. Boa tarde, minha querida. Pode entrar. Obrigada, desculpa. Na medicina chinesa, é de bom ouvido a gente tratar o neto do elemento que está em demasia. Quem é o neto do fogo? É o metal. Quem é o neto, né? Sendo aqui o avô, o pai e o neto, é o terceiro elemento. Ele é o elemento que normalmente nós tratamos na medicina chinesa. Então, dentro da acupuntura, dentro do shiatsu, dentro da auriculoterapia, né? Por exemplo, quando eu estou com excesso de água, eu estou com retenção de líquidos, eu vou tratar o coração, eu vou tratar o intestino delgado. Então, justamente, a seta mostra quem eu devo tratar, que uma maneira de falar é o neto. Então, o neto da água é o fogo. Estão dando para entender? O terceiro elemento, para o chinês, ele chama de neto. Porque quando o neto está com problema, o avô adoece. Imagina aquele neto que está começando a usar drogas, o que
imagina como está aquele avô, né? Muito triste, porque o seu herdeiro, né, está se perdendo. Então, se eu curo o neto, eu curo o avô. Porque aí eu acalmo aquele velho, eu acalmo aquela vozinha, que agora viu que o neto seguiu o caminho do bem, né? Então, essa visão, né, da medicina chinesa é muito interessante, que nos ajuda a entender todo o tratamento que o chinês usa. Então aqui eu tenho um panorama, isso que eu falei, né? O fogo, o intestino delgado, o coração, o intestino delgado, baço e pâncreas e estômago, aqui metal, pulmão, intestino grosso, a água, o rim, a bexiga, e lá em cima o fígado e a vesícula biliar. Então, para viver, já que os grandes parâmetros de vida longa vem da China, é um povo, de um modo geral, bastante longevo, né? Vive bastante. Então, eles levam muito a sério esse negócio dos 5 elementos. Então, quando eu estou precisando tratar o neto, no caso o fogo, eu vou usar as ervas que têm ligação com o fogo. Eu vou usar os banhos, né, que tem a ver com o fogo. Eu vou usar mais banhos quentes. Eu vou usar mais calda-pés, né? O chinês trabalha muito com essa medicina tradicional, por isso que é chamada de medicina tradicional chinesa. Ela caminha junto com a medicina ocidental. Um médico de medicina tradicional chinesa, existem farmácias, às vezes uma do lado da outra, de medicina tradicional chinesa, com todos aqueles pós, aquelas ervas, aqueles banhos todos, e ao lado você tem a drogaria de antibiótico, de anti-inflamatório, normalmente. Então, na medicina chinesa, eles vivem muito, e é muito raro você ter uma pessoa da antiga usando uma medicina que não seja tradicional. Muito bem, aí começa praticamente a nossa ideia do tipo do trabalho, que é suplementar. Hoje a gente sabe, né, que a gente tem possibilidade de viver mais de 100 anos. Isso aí é patente. Nós temos genéticas, né, uma genética para viver mais de 100 anos. Nós éramos para viver mais de 100 anos. Só que nós, por N motivos, até mesmo pela energia elétrica que nos circunda, esse campo eletromagnético fala que isso não é saudável. Viver, porque aqui, por exemplo, deve estar passando eletricidade por dentro da parede, ali eu vejo uma tomada. Então isso aqui nós estamos dentro de um campo eletromagnético. E os campos eletromagnéticos, eles alteram as nossas células, né? Na presença de campos eletromagnéticos, por exemplo, de torres de altas tensões, já foram feitos vários trabalhos de comunidades que vivem próximo de torres de alta tensão, de mais de 50 mil volts, né? E o índice de câncer, de leucemias, tumores, é muito grande para essas comunidades que vivem próximo desses campos eletromagnéticos. Então, o campo eletromagnético ele é mais do que estudado na medicina como um agente deletério e facilitador de tumores. Existe possibilidade de a gente se limpar? A medicina, aí entra a naturopatia. Ela aconselha que pelo menos uma vez por mês, cada um de nós entrássemos numa caverna e tocássemos na parede da caverna, ou ficasse no centro de uma caverna, justamente porque a caverna, a argila, a própria terra, existem alguns trabalhos de naturopatia, que eu enterro o indivíduo e só deixo a cabeça dele do lado de fora, e ele fica às vezes 1 hora enterrado, só com a cabeça do lado de fora, porque a mãe terra, ela curaria aquela pessoa. Já vi alguns trabalhos, quando eu fiz o meu curso de naturopatia na Faculdade Belo Alonso,
de alguns trabalhos de pessoas terminais, desenganado, não vai viver mais de uma semana, está perdido, está perdido. Então o xamã pegava e enterrava a pessoa, todo dia dando alimentação, enterrado, deixava às vezes uma semana ele enterrado, quer dizer, ele urinava, defecava, mas já estava na terra, debaixo da terra, só a cabeça para lá de fora. E a pessoa teve uma sobrevida além do esperado. Então, isso limpa essa carga eletromagnética que a gente pega? Isso já seria um tratamento xamânico, né? Dentro da naturopatia, que foi uma das especializações que eu fiz, eu vi vários depoimentos, vários trabalhos mostrando isso, que algumas comunidades xamânicas tratam você, enterrando você. É comum o enterrar, é um tratamento, digamos, final, não tem mais jeito. A família aceita e o xamã então enterra a pessoa. E a terra devolveria, através, a pessoa enterrada nua, no máximo com um lençolzinho, e através dos poros e o contato com a mãe terra, ela restabelece a sua saúde. Então, a naturopatia diz que se você e eu pudesse, pelo menos uma vez por ano, entrar numa caverna, né? Eu fui algumas vezes, né? Como visitando lá Minas, algumas cavernas muito interessantes, muito bonita, né? Aquelas estalagmite, aquelas coisas assim fantásticas que a natureza faz, né? E com vários desenhos que formam, né? Naquelas estruturas, né? De cristais. Então você se sente bem, você sai de dentro de uma caverna revigorado, né? Então, e os homens primitivos, eles viviam em caverna, então, e não tinha essa poluição eletromagnética que a gente vive. Então, para viver mais, tem que haver necessidade de suplementar elementos que ao longo da nossa vida nós vamos deixando de ter contato. É um pouco esse saudosismo, pelo menos a gente ouve muito falar, no tempo da minha avó a gente comia melhor, talvez comesse. No tempo da minha avó a gente matava-se o porco e todo mundo comia e não tinha assim, problema nenhum, se fazia a alimentação com banha de porco, né? Eu ainda peguei isso, minha mãe cozinhava com banha de porco lá em casa, depois trocou pela gordura de porco, né? Então se vivia mais, mas depois a explicação vai ficar mais fácil de entender por que se vivia mais. Bem, para se viver mais, eu tenho que suplementar. Isso já é um consenso da ciência. Primeira coisa que a gente tem que pensar é nas vitaminas, né? A gente na biologia, né, isso ao longo de 30 anos dando aula como professor de biologia, existiu o capítulo justamente que nós estudávamos com os alunos, né, a função de cada vitamina no corpo, a função de cada mineral, né, na estrutura do corpo. E a primeira que eu cito é a vitamina D3. A vitamina D3 é talvez a mais fácil da gente conseguir. Você não precisa realmente ter vitamina D3 em forma de suplementação se você todo dia tomar 15 minutos de sol, né? A exposição da pele, nós temos mediadores na pele, são os ácidos graxos, o próprio colesterol presente na pele, sob a influência dos raios solares, ele transforma em D3, o tal do tocoferol. E hoje nós, na época que eu fiz biologia e terminei em 1982, a gente não tinha essa ideia de que, na verdade, a D3 não é vitamina, né? Ela é um hormônio. Ele é considerado, né, o hormônio da vida, porque ele participa de diversos mecanismos metabólicos no corpo, inclusive para se tratar câncer de mama tem que ter D3. Ele é anticancerígeno, principalmente para mama. O primeiro foco
se você está tratando para câncer de mama, você tem que introduzir o D3. Se alguém não introduzir o D3, você tem que insistir com a sua nutricionista, ou com o seu nutrólogo, com o seu geriatra, o seu oncologista, porque o D3 ele faz parte do tratamento do câncer. Qualquer câncer? Qualquer câncer, qualquer câncer. A questão do banho de sol também, o médico deve ser consultado. Eu, por exemplo, não posso tomar banho de sol por causa do pele de câncer. Não, o que acontece? É como alguns médicos já começam a falar, a aerofobia, o medo do sol, porque no passado, vamos dizer, 50 anos atrás, existiam os solários. As pessoas eram levadas para a praia para tomar banho de sol. Parte do tratamento que acontecia há muito tempo atrás fazia parte expor a pele do paciente ao sol, né? Agora, a partir do momento que você se lambuza todo de filtro solar, você impede essa ação. Eu não estou falando, Renato, você passar meia hora tomando o banho de sol até 3, 4 horas da tarde. Você vai expor sua pele, de preferência com um biquíni ou mesmo nu. Eu não vou no meu quintal, não tem ninguém me olhando, fico pelado, fico 15 minutos, sento numa cadeira, mudo a posição e depois vou fazer as minhas atividades. Outra coisa importante, para se tomar banho de sol, primeiro você tem que tomar o seu banho higiênico, porque se você fizer 15 minutos de exposição ao sol e for usar o shampoo, ele tira essa reação na pele. Então, muita gente acha interessante isso. Normalmente a gente toma banho depois que suou, né? Se expôs ao sol. Pois isso não é o correto. Você toma banho antes, faz a sua higiene normal, se expõe 15 minutos e pelo menos passa umas 2 horas sem tomar o banho, porque o shampoo, a química, vai alterar na absorção da D3. Entendi. Eu lido com muitas senhoras que têm dificuldade de ir à rua, elas são sedentárias. Sim. E eu já li que só receber o sol num braço por 15 minutos já serve para o corpo todo. O todo é feito em partes, né? Como a gente aprende na própria física, né? É claro, se eu expor um braço, a ação é sistêmica, ou seja, vai reverberar por todo o corpo. Mas nada melhor do que você expor realmente o corpo. Porque elas vão no sol na frestinha que dá da casa. Às vezes pega a coxa, às vezes pega a perna. Mas já é alguma coisa. É alguma coisa. Então, E tem também esse negócio do sol até 10 horas da manhã, que é o importante, depois isso também é outro mito. O maior incidente, porque na verdade nós temos basicamente 2 tipos de ultravioleta, o ultravioleta A e o ultravioleta B. Parece que o ultravioleta A é o que é deletério e o estimulador de tumores epidérmicos, né? Agora, o ultravioleta B seria o benéfico, não como filtrar isso. Mas alguns trabalhos têm demonstrado que o melhor momento de você expor a sua pele é ao meio-dia apenas. Mais 15 minutos. O professor não está falando 2, 3, 4 horas. É 15 minutos. Faça 5 minutos de um lado, faça 5 minutos do outro e entre. Eu não posso me dar com a brancura que eu tenho, ficar mais de meia hora, porque eu vou realmente, como o Renato está bem colocando, eu vou dar uma margem de aparecimento de neoplasias de pele, né? Então, sem filtro solar. Né? Sem filtro solar. O filtro solar foi uma grande jogada do Bial e a gente entrou nela, e isso está enriquecendo as indústrias farmacêuticas para a produção de filtros solares, e o índice de alergias e outras patologias que, em função da química do próprio filtro solar, é muito mais nocivo. E até a osteoporose. Do próprio sol. Então, a gente tem uma maior incidência de osteoporose, bem falado, em função da falta do sol.
Então, na verdade, eu não precisaria tomar D3, mas se você não se expõe, seria interessante incluir a D3 como suplementação. K2, né? Na época que eu fiz biologia, nós só tínhamos ideia que a vitamina K, né, era um tipo só, ela era considerada anti-hemorrágica, né? Então, a vitamina K, quando você tinha sangramento de gengiva, ao escovar os dentes você tinha um sangramento, você cortava, sangrava muito, então o médico logo dizia, está faltando K, prescrevia você tomar a vitamina K. A vitamina K está presente nos vegetais folhosos escuros, não, você está presente na chicória, está presente no espinafre, na couve verde, né? Então você estaria suprido por essa vitamina nesses elementos, né? Nesses vegetais. Agora, hoje já se sabe que você tem mais do que um tipo de K. Então hoje nós estudamos que existem aproximadamente 11 tipos de vitamina K. E hoje a ciência está apontando para K2 como sendo uma vitamina da longevidade, porque a vitamina K ela vai nas placas de ateroma, que é que vai fazendo os entupimentos no coração para causar infarto, derrames quando é no encéfalo, no rim, quando é o infarto renal, e em função dessas placas que vão entupindo as artérias, a K2 teria essa função de retirar as placas e transformá-la em colesterol, que é reaproveitado pelo fígado. Então a K2 várias outras funções, ela é considerada a principal vitamina da longevidade. E se você quiser viver mais, você tem que suplementar K2. Tá? Então, nós não estamos só pensando na vitamina K como um anti-hemorrágico, mas sim uma vitamina da longevidade. Né? Outra vitamina importantíssima é a B12. E eu posso dizer como experiência, andou um tempo que eu andava muito cansado. Aí eu conversando com a minha endo, né? Eu controlo também a minha diabetes, assim, vamos dosar a sua B12. Aí, para surpresa minha, a faixa de B12 tem uma variação de 500 a 800 miligramas por decilitro. Eu estava com ela abaixo de 500. Né? Ela falou, vá agora mesmo na farmácia, compre uma caixa de citoneurin B12 e eu vou aplicar no meu próprio consultório. Impressionante. Ela aplicou, né? E aí 3 dias depois eu estava serelepe. Eu estava eu estava desanimado, que para sair da cama era um sacrifício. Então, às vezes você está numa fase de muito desânimo, às vezes até depressão, porque a B12 ela entra na composição da bainha de mielina do neurônio. Então, se eu não tiver B12, eu não formo bainha de mielina, eu não tenho uma boa condução dos impulsos dos mediadores químicos, neurológicos, e consequentemente aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem essas patologias todas ligadas a neurologias e as psicoses que a gente começa a apresentar. Então a B12 é fundamental a gente verificar, é uma que você tem condições. Você vai ensinar os alimentos que têm essas vitaminas? Sim, a gente até pode comentar sobre isso, a gente vai comentar. Outra importante substância de suplementação é a chamada coenzima Q10. Houve um período, né, as senhoras devem ter ouvido falar o tal do Dr. Cooper, mandou todo mundo correr. Todo mundo saía correndo, muitas das vezes os maratonistas corriam em lugares altamente poluídos, você via muita gente fazendo caminhadas e corridas na Avenida Brasil, em lugares altamente poluídos, em lugares de muito tráfego,
E começamos a observar pessoas morrendo após uma maratona, né? E aí foram dosar justamente essa coenzima Q10. O próprio coração, daí a importância dela, produz coenzima Q10, mas só para 10 segundos de batimento. Então, se você não suplementar Q10, a tal da coenzima Q10, você não vai ter um coração forte, você não vai ter, cardiologicamente falando, um coração para viver 120 anos. Então, hoje já se sabe que para ter um coração forte é preciso buscarmos alimentos que contenham coenzima Q10, e na falta de você conseguir o alimento, isso tem que ser dado em forma de suplemento, né? Suplemento alimentar. Então aqui a coenzima Q10 ela é considerada um antiarrítmico, né? Fantástico, e é preciso suplementar. E hoje, nos finais de maratona, para aqueles maratonistas que a gente vê, aquele bando de povo correndo, tem gente que nunca correu na vida, se inscreve para correr e eles têm Q10 para aplicar imediatamente. Já viram aquelas pessoas que correm, fica praticamente só na perna, já a mente já não está nem mais ali, cai, já tem um paramédico segurando ela, e aplica a Q10, porque senão o coração para. Porque ela esgotou toda a Q10 do corpo e o coração já não tem mais para bater mais. Então é preciso a introdução de Q10 imediatamente após a maratona. O coração produz após 10 batimentos? Ele precisa, a produção de Q10 é para ele só. Sim, mas eu preciso de complementar. Então, se eu for espoliando e cada dia eu vou me alimentando mal, né? E depois vocês vão entender por que a gente se alimenta mal, não, mesmo que você compre alimentos orgânicos, mesmo que você compre de boa produção, mas o alimento está ficando fraco, como eu vou demonstrar. Então, eu preciso suplementar Q10 se eu quero viver mais de 120 anos. Iodo. Em 1960, o primeiro elemento, né, eu até trouxe aqui a tabela periódica, né, o primeiro elemento da tabela periódica a ser associado a uma doença foi o iodo. O iodo, ele é presente em um dos elementos, 92 elementos naturais da tabela periódica. Ele é um halogeno, a classificação dele, né? Então, onde ele faz parte o flúor, o cloro, o bromo, e o iodo é o elemento mais importante. Nós não precisamos de flúor nem nos dentes, mas anticário, isso é mó balela. Isso aí colocaram na nossa água é fluoretada, a nossa pasta de dente é fluoretada, e o flúor é um dos elementos, um dos halogênios mais perigosos que existem. Muitos dentistas nem sabem disso, nem querem saber disso, porque uma aplicação de flúor é interessante no consultório. Mas ele é tóxico para o sistema nervoso central, ele é tóxico para várias estruturas. O flúor é utilizado na purificação do alumínio. Só que a quantidade que eu preciso para purificar o alumínio é tão grande, depois eu não sei o que fazer com o excesso de flúor. E aí alguém teve a bonita ideia de jogar na água e a gente tem a nossa água fluoretada, fora o quê? Fora a pasta de dente, que você não encontra pasta de dente nenhuma, a não ser as orgânicas, as importadas, que não contém flúor. E agora já está aumentando esse mercado de pasta de dente sem flúor. Pois é, até porque as pessoas já estão começando a se esclarecer. Antigamente só tinha a pasta de dente Philips, que ela não tinha flúor. Agora não existe, me disseram que só em Minas Gerais que a gente encontra. O herborista tem. Tem. Então, se vocês puderem, utilizem pasta de dente sem flúor. Bem, então o que acontece? O iodo foi o primeiro elemento associado a uma doença, um elemento químico da tabela periódica
associado a uma doença, que era o bócio. O bócio endêmico, né, foi associado à falta de iodo na alimentação. E depois começaram a perceber que havia uma associação entre a falta de iodo e uma doença neonatal chamada cretinismo, né? Que eram crianças de baixa estatura, baixo desenvolvimento intelectual, não falavam, muitas vezes tinham um problema de cognição e inteligência. Isso caracteriza o quadro de cretinismo. Então hoje já se começa a adicionar iodo, né, em medicamentos para a grávida. E alguns trabalhos têm demonstrado que a mãe que faz uso de iodo, o seu bebê, o seu filho vai ter um desenvolvimento intelectual muito melhor daquelas que não fazem uso. Já os ginecologistas já começam a perder o medo de suplementar iodo para grávida, né? Então, antigamente... Sal não tem iodo? Sal é iodado. Exatamente. Então, em 1960, né, acabei falando que veio esquecendo, a Organização Mundial de Saúde intimou os países a adicionar o iodo no sal. Só que o iodo no sal, ele só atua no bócio. Muito pouco no cretinismo, quer dizer, prevenção contra o nascimento de criança com essa patologia de desenvolvimento intelectual. Então hoje nós sabemos que não é só de iodo que vive o nosso corpo. Nós precisamos também do chamado iodeto de potássio. Por quê? Só a nossa pele precisa de 23% desse iodo da alimentação vai para a pele. 15% só a tireoide. A gente achava que a tireoide é que precisava mais de iodo. 15% só, a pele precisa de mais. Se você começa a não suar, a caminhar e não fazer sudorese, significa que você está com falta de iodo. Primeira coisa que demonstra que você está com falta de iodo, você não sua. Você anda, camina, faz caminhada e não fica suado. Nós temos que suar. O suor é um mecanismo natural e benéfico. A mama, ela precisa de iodeto e não tanto de iodo. A próstata precisa de iodo. O ovário precisa de iodo, né? Alguns trabalhos têm demonstrado que a próstata melhora muito com a utilização do iodo via oral. Você tem algum depoimento para nos dar sobre a utilização de iodo para a próstata? A melhoria das condições da próstata. Então, o que acontece? Eu, como sigo a linha do Dr. Laí Ribeiro, né, ele aconselha você fazer uso de Lugol. Lugol é justamente uma associação do iodo metálico mais o iodeto de potássio. Lugol, Jean Lugol, era um bioquímico que em 1929 ele faz uma composição do iodo metálico com o iodeto de potássio, tornou isso solúvel e durante muito tempo, acredito que ainda hoje, na região cirúrgica é feito um lambuzá, né, no campo. Aquele polvedine? O polvedine é um similar, né? Então é preciso que você faça uso de reposição do iodo, porque o iodo ele é anticancerígeno, principalmente para a pele. Se você não tem iodo na alimentação, você acaba não protegendo a pele contra tumores, e outras patologias glandulares que o iodo previne bastante. O Lugol que eu uso, por orientação do médico, ele é 5% e o iodeto é 3%. Exatamente. Então você vai numa farmácia de manipulação, mas eu não estou aqui aconselhando que vocês façam isso. Eu faço, o Renato, por orientação médica, e ele faz. Você faz uma solução de Lugol e você estaria suprindo pelo menos uma vez por semana, fazer 2 gotinhas de Lugol em meio copo com água. Sem prover do médico.
Uma maneira de você suplementar, né, e ele também é teste, é você comprar uma solução na farmácia de tintura de iodo, pinga umas 2 gotinhas, tá vendo? 2 gotinhas, faz esse... Se dentro de 1 ou 2 horas desaparecer essa mancha amarela, significa que o meu organismo está precisando de iodo, ele chupou pela pele, ele absorveu pela pele o iodo que eu coloquei. Né? No meu caso, não deve desaparecer dentro dessa hora, a gente vai ter tempo para ver, porque eu já tomo. Então, se alguém quiser fazer, não tem nenhum mal, pinga alguma gotinha no... E esse iodo aí é a solução ideal? Esse é para aqueles que não têm a coragem, digamos, de... Você animou. Tem muito. Água do mar também não dá iodo? Não, peraí. Tem. Não tem problema, depois desaparece. Então quem quiser faz um teste, então, ó, é só isso, ó. Pingou, agitou. Isso já é uma aplicação de iodo. Então, isso. Se você fizer isso, você pode fazer uma vez por dia. Eu quero. Só alerta iodo. O professor está dentro de uma fábrica de iodo. Fez aí? Não, olha só bom. Obrigado. Então, essa aplicação vai justamente ser uma aplicação de iodo que você está precisando. O 6º elemento é o magnésio. Importantíssimo o magnésio. O magnésio ele entra em 300 funções no nosso corpo. Se você suplementa porque você tem osteoporose, osteopenia, o cálcio, você tem que suplementar magnésio. Porque o magnésio ele caminha junto no organismo páreo a páreo. Ou seja, se você tem cálcio, você tem que ter magnésio. Houve um período em que a indústria de leite começou a desenvolver muito para que você tomasse leite Parmalat, né? Para repor o cálcio. Só que quando você só repõe o cálcio, o organismo ele não coloca o cálcio onde deveria colocar, que é nos ossos. Ele sai espalhando. Aí você tem cálcio no cérebro, você tem cálcio no rim, você tem cálculo renal, você tem cálculo na vesícula. Então, sai distribuindo o cálcio por todo o corpo. Até o magnésio que carrega o cálcio. Exatamente. Então, quando o magnésio ele entra junto, ele vai justamente conduzir o cálcio para o osso onde ele deve ficar. Então, hoje, uma pessoa falou assim, eu vou viajar para o Nordeste. Desses elementos todos, qual que você não abriria mão? Seria o magnésio. Porque o magnésio ele tem 300 funções no corpo e ele é fundamental, ele é antiarrítmico, ele evita a chamada morte súbita, quando você morre dormindo, né? Ele tem várias funções, ele retira... Então eu não quero magnésio não. Ele quer morrer dormindo? Morte súbita, tudo que eu peço a Deus, todo santo Morrer, dia. Então o magnésio passará no mas não é só isso, né? Não, Você tem outras funções importantíssimas. E o magnésio é igual ao cloreto de magnésio? Exatamente. Com as pessoas que não têm condições financeiras de ficar comprando um dimalato de magnésio, porque o dimalato de magnésio ele é o melhor, por quê? Porque ele é um magnésio associado ao ácido málico, que é o que está presente no coco, né? Na água de coco. Então, ele passa melhor pelas vilosidades intestinais, ele é melhor absorvido, consequentemente, eu vou aproveitar melhor magnésio quando ele está associado ao dimalato. E o dimalato, ele também dá um ganho energético, né? Porque às vezes você também está debilitado, prostrado, você está meio cansado, a dor nas pernas, muitas câimbras, e às vezes a falta de magnésio está presente aí. E é difícil você dosar o magnésio, como não é o caso
da vitamina B12 que eu posso dosar, a própria D3 eu posso dosar, mas porque nós temos mais magnésio fora da célula do que dentro da célula. Então, quando eu doso, normalmente a quantidade de magnésio está normal, mas eu ainda estou precisando de magnésio. Então, o correto seríamos utilizar o dimalato de magnésio pelas grandes funções, 300 funções que ele tem no corpo. Muito bem, por que é que não dá só para suplementar pela alimentação? Como nós sabemos, nós somos feitos da poeira das estrelas, né? Todos os elementos químicos da tabela periódica vieram da própria organização do Sol, da nossa estrela, e isso tudo veio parar no nosso planeta. Então, a tendência do agricultor que mora próximo de vulcões, principalmente o magnésio, nós só temos magnésio em terras vulcânicas. Então o Brasil não tem vulcão, então o nosso solo é pobre em magnésio. Isso já é sabido, né, dentro da própria medicina. Então, e a tendência do agricultor de sempre plantar no mesmo lugar, né, e a mesma cultura, se ele é plantador de tomate, ele só planta tomate, se é batata, só batata, se é soja, só soja. E a ciência do plantio, né, ela trabalha com o chamado adubo químico, né, ela trabalha com o adubo químico, que é um adubo que só coloca nitrogênio, potássio e nitrato, é o chamado NPK. No Brasil, os adubos químicos, NPK, nitrogênio, potássio, né, e potássio, né, não desenvolve todos os nutrientes necessários a nós seres humanos. Então, nós temos o agricultor só tem a tendência de usar justamente o fósforo. Me faltou o termo, né? O P é o fósforo. Nitrogênio, fósforo e potássio é só o adubo que o agricultor costuma usar. Professor, a queimada ela nutre o que o solo? Porque a queimada, quando você transforma, o melhor adubo é a cinza. Você pegar aquela cinza do churrasco, você normalmente joga fora, você jogar nas suas plantinhas, não jogar. Meu irmão, que é especialista em enxertos, né? Ele agora vai me dar uma jabuticabeira enxertada, né? Naquela que ele cultiva lá, ele em Noan, ele tem o hobby dele, ele fazer. Então ele está falando, não coloque a cinza encostada no tronco, coloque na periferia, que a cinza é um dos melhores adubos para a sua plantio, né? Que ali tem tudo. Qual a riqueza do? A riqueza, porque ali você tem cálcio, né, da mangueira, você tem o flúor, você tem vários elementos, potássio, o próprio nitrogênio, isso tudo está na cinza, um dos melhores adubos é o utilizo. Raramente o agricultor ele introduz o bórax, o próprio zinco, mas olha só, está faltando outros elementos. Olha, você não encontra aí, por exemplo, o magnésio. Então, de tanto você plantar, o meu tomate, a laranja, a soja, não tem mais magnésio, não tem as vitaminas. Então eu vou deixando de alimentar, porque o solo não tem. O cloreto do magnésio não é do sal, não? É do sal, muitas das vezes vem do pescado, vem do pescado. E outra coisa, o magnésio, ele é retirado do sal de cozinha porque ele é higroscópico, ou seja, ele puxa água para dentro dele. Então, se o fabricante deixar o magnésio, o sal vai ficar babando lá na prateleira. Então, eu só tenho cloreto de sódio. O magnésio, que é o magnésio sai para justamente não deixar aquele aspecto, né, de melado do sal. Então, por que é que hoje, para viver mais, né, eu tenho que suplementar? Porque o meu solo está pobre e os meus alimentos estão carentes desses nutrientes
que eu preciso para viver mais. Entendeu? Eu tomo cloreto. Ah, você já toma, né? Aí eu fiz já um teste com vocês, na primeira etapa, que é pingar 2 gotinhas de tintura de iodo. Então você... Acho que sumiu, né? Sumiu? Ficou um pouquinho só. Ainda tem um pouquinho ainda, Só você tem um não pouquinho. não tá tão... Vamos ver aí, vamos ver se a gente está ainda amarelinho. Eu tá amarelo. Eu vejo eu tá amarelo. Vai. Tenho 0 de ouro. Quer dizer, se você absorveu, significa que o seu corpo está precisando de iodo e ele pegou esse iodo e já jogou para dentro dele. Então, uma maneira de você suplementar é simplesmente uma tintura de Tem que ser iodo. aqui na veia. Antigamente, não, aqui é mais para você olhar, né? Por exemplo, as senhoras podem fazer aqui atrás do joelho, se usa calça comprida ninguém vai ver. Aqui eu coloquei mais para a gente olhar, né? Mas é uma maneira da Mas se gente... estiver faltando, pode ficar pingando? Não, aí uma vez, aqui você já fez uma suplementação. Né? Por hoje tá bom. Sim. Por hoje tá bom. É o que? Uma vez por semana? Isso seria uma vez por semana, a cada 3 dias você fazer esse teste, que é um teste e também uma suplementação. O Lugol também uma vez por semana. O Lugol aí já, eu não... Uma vez por semana. Uma vez por semana, mas seria interessante que você fizesse sob uma prescrição médica. Com certeza. Como eu falei, eu não vim aqui fazer demonstração de suplemento, porque todos esses suplementos que eu falei, embora eu não estou aqui indicando, mas você tem isso no mundo verde, a enzima Q10. T3, você compra isso, né? Sem receita. No mundo verde você tem dimalato de magnésio. E é Mundo Verde ou outras lojas. Outra loja, Mundo Verde, tem o Casa Pedro. Né? Aqui é mais para que vocês tenham uma ideia que esse é o que normalmente as nutricionistas acabam mandando você comprar. Então você tem isso sem prescrição. Por que no complexo B nunca tem vitamina B12? A vitamina B12 é a cobalamina. A cobalamina, algumas pessoas apresentam uma falta de uma enzima para transformar a cobalamina em metilcobalamina. Então algumas pessoas não podem tomar a cobalamina, porque como ela é cianocobalamina, ciano vem de cianeto. Algumas pessoas transformariam essa cobalamina em derivado de cianeto. Mas há necessidade, né? Por exemplo, eu tive um paciente lá na nossa fraternidade que a esposa dele estava com anemia perniciosa, né? As hemácias ficam gigantes, né? Isso demonstra a falta de B12, né? E à medida que as pessoas começam a serem veganos, né? A não comer mais carne, a quantidade de B12 diminui muito, né? Então às vezes você está sentindo uma fraqueza pela falta da B12, que ela só estaria presente. Só carne vermelha? Não, frango também, peixe, carne de rã, né? Também tem. Né? Agora, é preciso que você... Acho que tem uma vitamina que só tem na carne vermelha, seria a B12, né? A B12 de um modo geral, né? É que está mais. Então, eu aconselho, né, que assim como a criança precisa do pediatra, depois da nós somos da terceira idade, né? Ela tem que falar o certo, que a faculdade a gente fica sendo cobrado, terceira idade, eu sou mais de verdade tudo, né? Com 65 anos. Então o que acontece? A gente tem que ter o nosso médico da nossa idade, que é o geriatra. Né? Hoje esses produtos têm que ser usados por prescrição médica, né? Chegar lá na loja e comprar 3 quilos, 2 quilos. Não. Eu vim aqui eu estou demonstrando, porque às vezes você sabe, como é que é isso? Né? Onde teria? Se você passar no mundo verde, você vai ver isso tudo na prateleira
e eles vão vender para você sem prescrição. Mas é preciso que você tenha o médico da terceira idade, que é o geriatra. O geriatra ele não é só o médico da velhice, mas é aquele que prepara você para a velhice, é aquele que acompanha o seu desenvolvimento, é que faz todas as dosagens próprias da nossa idade, né? Suplementa dependendo da necessidade, ele vai prescrever justamente esses suplementos, que é justamente o viver mais. Porque como o solo está pobre, o nosso alimento já não é mais aquele alimento que você tinha. Por exemplo, lá na minha casa, na minha infância, nós tínhamos uma hortinha. Meu pai era pernambucano, ele plantava, eu ainda consigo vê-lo ainda com a enxada lá, jogando lá, fazendo o plantio. Nós tínhamos plantação até de cana de açúcar, nós tínhamos uma moenda que a gente, nos finais de semana, a gente fazia caldo de cana. Eu tenho verdadeira paixão por caldo de cana, mas a minha glicose me proíbe. Mas mesmo assim, uma vez na vida eu tomo um caldo de cana, que é para lembrar da minha infância, do meu pai, né? Que eu era o mais velho e me acordava, que era uma moenda mecânica, era eu e ele na moenda. E nós tínhamos caldo de cana da nossa própria plantação. E nós tínhamos o adubo, que era a titica da galinha, porque a gente tinha lá o galinheiro, recolhíamos aqueles estercos e jogava na plantação, e dava cada pé de alface. Eu fechando os olhos ainda consigo ver a hortinha lá dentro de casa. Minha mãe depois ia catando aquelas lagartas que davam na couve, né? Mas mostrando o que era saudável, né? E a gente, na nossa infância, a gente tinha aquela plantação doméstica, né? E o galinheiro também. E o galinheiro também, além de ser uma galinha, ovos que ele tinha. Então você precisa ter o seu geriatra que vai acompanhar, você tem que ter. Agora, você não pode ir logo direto no cardiologista, é o geriatra que vai, dependendo da tua necessidade, em te indicar o cardiologista, o nefrologista, mas o geriatra, ele é importante acompanhar a fase em que nós estamos. Em outros casos, você pode ter o nutrólogo. O nutrólogo é um médico, né, que tem fundamentos dentro da alimentação para te indicar qual o alimento que você deve utilizar. A grande dúvida que a gente começa a ter é se a gente vai no nutrólogo ou vai na nutricionista, né? É aquela briga dos dois profissionais que lidam com prescrição de alimentos como tratamento, né? Então o nutrólogo, que é um médico, ele fica muitas vezes... Mas eu acho que o nutrólogo ele não passa receita. O nutrólogo ele vê justamente essa arrumação de deficiência. Não, senhora, ela foi e passa assim, passa em Eu fui a uma que está A fazendo minha uma nutróloga consulta aí, não não fica passa não. nutricionista, ela não passa. Ela trabalha com uma nutricionista. O meu nutrólogo passa. Isso, geralmente é médico. porque ele é médico, né? Se você, a formação, uma é de medicina, outra de nutrição, ou estuda alterações metabólicas, embora também a nutricionista estude alterações metabólicas, mas ele faz as dosagens, o médico ele fica mais na interpretação das dosagens, né? Pode prescrever medicação em casos de necessidade, né? Também pode prescrever suplementação. Regimes para emagrecer. Também. A nutricionista acaba fazendo isso também, né? A minha pesquisa foi baseada nos vídeos do Laí Ribeiro. Qualquer pessoa que quiser colocar no YouTube Vitamina K, Laí Ribeiro, você vai ter toda uma abordagem feita por ele. Magnésio, né? Laí Ribeiro, isso tudo você vai ter. Nos livros de biologia, durante muitos anos, 30 anos, eu fui professor de biologia, tive o cuidado de levantar onde que eu tinha para me basear. Então, é função também do professor de biologia orientar os seus alunos quanto a se alimentar corretamente, a ter uma alimentação voltada para a prevenção de doenças. Então, eu cito aí 2 livros
que eram meus companheiros de trabalho ao longo dos meus 30 anos de magistério. Bem, Acabou? Acabou. Diga, por favor, Acabou, agora quem quiser diga perguntar, alguns alimentos Não. que tem essas... Eu quero mais do que uma pergunta. mais uma A pergunta. pessoa- Eu quero que o senhor faça um repeteco que o senhor nos ensinou ontem sobre o limão. Como o Renato está falando, eu dirijo uma corrente, se me permite, não fazendo uma divulgação, mas já fazendo, eu dirijo uma corrente de medicina chinesa e nos primeiros 30 minutos da abertura dos trabalhos, eu sempre trago o que eu sinto como professor que eu fui, né, continuo sendo ainda, de trazer uns estudos das coisas que a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, na página 13, né, eu, por exemplo, tive um capítulo, né, do uso do cloreto de magnésio. Então, a cada quinta-feira, que é justamente o dia, né, eu tenho sempre trazendo um tema de interesse geral, e a nossa irmãzinha da fraternidade, que ela tem facilidade em editar, tudo aquilo que eu vou falando em forma de aula, ela vai transformando isso numa aula. E ontem eu falei sobre o uso do limão pela manhã, né, com suco de limão em água morna, né, como elemento repositor do ácido ascórbico, que é a vitamina C, como desenvolvimento do colágeno no corpo. A gente vai envelhecendo porque a gente vai perdendo colágeno, né? Então, consequentemente, o limão ajuda a produção de colágeno. O limão ajuda no combate aos radicais livres, como eu falei. Toda vez que você faz qualquer atividade aeróbica, mesmo que seja uma hidroginástica, você joga muito oxigênio para dentro do corpo. E muito desse oxigênio, ele tem que se associar ao hidrogênio para fazer água. Se isso não faz, eu tenho oxigênio livre. E é isso que esse oxigênio, que embora seja útil e facilitador da vida, mas ele livre, ele oxida a célula, ele mata a célula. Então eu preciso de substâncias, que normalmente são vitaminas, que vão justamente se associar ao oxigênio livre e tirar esses chamados radicais, para que você não envelheça. Então, caímos novamente na suplementação. Então, a vitamina A é um antioxidante, a vitamina C é um antioxidante. Então, eu falei ontem sobre, pela manhã, eu espremo um limão, amorno a água, normalmente eu faço com algum chazinho para dar um gostinho diferente. Então, a própria arnica, a tintura de arnica. Então, eu boto uma colherzinha de mel, mais para ter... água morna, né? A água morna, porque essa é uma visão da medicina chinesa, ela acorda o estômago, ela acorda a terra, que a terra é estômago e baço pâncreas, né? Então, o chinês, ele toma pela manhã um chá quente. Chá morno. É como se fosse um chá de limão. Isso. Na verdade, isso é um chá de limão com limão, né? Com qualquer chá. Aí seria um limão inteiro. Mas o importante ali é você fazer, antes do café, 15 minutos. Então você toma esse chazinho com limão, 15 minutos antes de você pensar em tomar a sua refeição, a sua primeira refeição da manhã. E o gengibre? O gengibre também é bom porque ele é uma erva, vamos dizer assim, né, do coração, né? Ele é um estimulador, é um cardiotônico. Então quando você pega o gengibre e coloca no chá, ele potencializa o coração, né? Ele estimula a parte gástrica e também estimula o coração a bater melhor. Então é bom também colocar gengibre. Eu sempre Tem dizer pressão que alta, os alimentos que pressão. têm essas vitaminas, mesmo que não seja suficiente, só para a gente ter uma ideia. Na A verdade, gente pode ver, saber o que comprar. na verdade, né, o que acontece? Como eu falei, você tem alimentos que têm um D3, são alimentos lipossolúveis. Todos os óleos,
os azeites, os óleos comestíveis contêm D3. Né? As carnes, de um modo geral, as gorduras, de um modo geral, né? A carne com gordura é rica em D3. O alimento que contém a vitamina K são os alimentos verdes e escuros. Então a couve de Bruxelas, né? Brócolis, o brócolis, espinafre, isso tudo você tem D3. Agora, para absorver melhor D3, você deve pingar na couve um pouquinho de limão. Né? Então, junto com o vegetal escuro, você vai ter que ter o limão ali em cima espremido. A B12... essas verduras, quando são cozidas, elas não perdem suas propriedades? Sempre perde, tanto é que o chinês ele não deixa perder nada. A água do cozido ele transforma numa sopa, né? Ou então ele faz no vapor. Eu, por exemplo, na minha casa eu tenho aquela panela com 2 andares, a parte de cima do vapor. Então quando eu quero aproveitar todo o nutriente, eu cozinho naquele vapor. Porque aí ele concentra e não se perde. E é verdade que é importante botar um pouquinho de sal nos legumes? O sal ele é importante, eu não posso viver sem sal. Não, digo nos legumes, para não perder. Sim, o nosso sal marinho seria bom se você usasse o sal marinho, de churrasco, sal grosso, ou então o sal rosa do Himalaia, que é um sal mais caro, mas ele tem 83 nutrientes ali, que não é só cloreto e sódio. Bom, mas nós estamos em B12. B12. Então a B12 não temos jeito. Você tem que cair na carne. Você tem que cair em alimentos contendo alimentos de origem animal. A própria manteiga tem também a D3, mas também tem a B12. Tudo que for de origem animal você tende a ter. O melhor alimento contendo B12 é o fígado. Né? Também quando eu tenho Então, por exemplo, eu já perdi o gosto para comer isca de fígado. Eu não como. Comi na época da minha mãe, quando ela fazia. Agora não consigo comer mais aquilo ali. de fígado Então, cebolado. exatamente, ele é o maior, quer o maior teor de B12, é o fígado bovino, o próprio fígado de galinha. também dá. O ideal é que o fígado do bovino seja congelado. Hein? Pois é. E o ovo? O ovo, ele tem B12, ele tem a gema. Ela é muito rica nesses nutrientes todos. Seria interessante se fazer o ovo a poché ou mesmo o ovo cozido pela manhã. É muito saudável. Pode ser frito também? O frito ele perde um pouco, né? Porque por causa da fritura, né? A não ser que você frite. Faz um mexido rápido. No coco, né? Em óleos de coco. Eu, por exemplo, eu só cozinho com óleo de coco lá em casa. E a K10, né? O Q10, a coenzima Q10, ela está justamente nas carnes, de um modo geral, raramente também no reino vegetal. E magnésio? O magnésio, ele é justamente um sal. Né? Se você utilizar o cloreto de magnésio, né, em forma de sal, você pode comprar na farmácia 33 gramas, que ele já vem naquele potinho, e diluir em 1,5 litro para não ficar muito amargo, e todo dia você toma um cálicezinho. É só um cálicezinho. A médica diz para você deixar ali o jarro e ficar tomando o dia inteiro, mas eu acho tudo demais. Não, se é como que isso eu para te falar, Não, eu sei, o que a sua médica falou, eu não posso entrar, né? Embora... Não foi minha médica. eu sei, mas a gente evita entrar em atrito com o que o médico prescreve. Mas um cálicezinho, para quem nunca estava tomando, tomar um cálice você já está de bom tamanho, né? Agora, se o bom, e como ele também ajuda a dormir melhor, você toma antes de dormir. Então, cloreto de magnésio pela manhã e antes de dormir. Vai te ajudar você a pegar no sono melhor. Às vezes você não está com insônia, também por falta de magnésio. Ainda não precisa ser em jejum. Não, porque mesmo a 1,5 litro, 33 gramas em 1,5 litro, ele tem um saborzinho meio amargo. Eu, por exemplo, eu uso o chamado água dos milagres. Como é que se faz a água dos milagres? Né? Tá também na internet. Né? Você pega um garrafão de 5 litros, né?
colocam uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio, que hoje também já se sabe que a água alcalina é melhor e mais saudável, que ela é anticancerígena também, que os tumores só se desenvolvem em ambiente ácido, então todo líquido alcalino é útil. Então eu coloco uma colherinha de café, que é aquela menorzinha do faqueiro, diluído em 5 litros. Uma colherinha de café de sal rosa do Himalaia e uma colherinha de café de cloreto de magnésio. Você faz 5 litros, aí o meu filho de 14 anos, ele faz Nescau, ele faz lá as bebidas dele, tudo tirando daquele garrafão. Ele só não enche, deixa o papai produzir. Eu falei, cara, tá na hora de você fazer, né? É fácil tomar, né? Então ele fica com um gosto bom. E as pessoas quando vão lá em casa, eu sempre ofereço, quando pede água, né? Ou você toma aqui na minha água do filtro, né? Na temperatura ambiente, que é também um filtro também que alcaliniza, ou então você vai tomar do meu garrafão. Quer experimentar? Ela tem um sabor assim que lembra um pouquinho água de coco, né? Essa solução que eu chamo de água dos milagres. Na internet também está escrito como água dos milagres. Então você passa a tomar água daquele garrafão. Ali eu tenho certeza que eu estou repondo o meu magnésio diariamente, e para tudo que eu faço, eu uso aquela água. É só uma colherzinha de café? De cada, do bicarbonato, do sal rosa do Himalaia e o cloreto de magnésio. Eu comprei, só não interrompendo, eu comprei agora meio quilo de cloreto de magnésio na Herzog, na Herzog, que é uma indústria que produz química, né? E bicarbonato de sódio? Bicarbonato, esses bicarbonatos que a gente usa na Casa Pé. O leite tem uma bebida alcalina, né? mas o leite já nenhum gasto manda você tomar leite para quem tem úlcera. Porque ele, naquele momento, o leite gelado ele acalma, mas depois há uma produção de ácido para combater a caseína. Hoje é o vilão da vez. É o vilão. Mas isso aí é falta de tempo de fazer. Vai passar, daqui a pouco o vírus santo Isso é falta de tempo de fazer. É igual azeite, As pessoas têm problema de lactose. Gente, vamos virar da vez, vamos no É sobre a condroitina e glucosamina. Você sabe alguma coisa? Como é que é? Condroitina. 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 A condroitina é uma substância que vai formar cartilagem, né? Então, para a gente ter uma boa cartilagem de articulação, você deve utilizar alimentos que tenham cartilagem. Já existe no mercado que você pode comprar a cartilagem tipo 2, que é mais indicada para pessoas com dores nas articulações. Essas substâncias Cartilagem de peixe? são cartilagem de peixe, são cartilagens de traqueia, de galinha, que são utilizadas. A glucosamina, porque eu compro aqueles potes tipo esse, né? E vem com os dois juntos, né? Condroitina e glucosamina. São suplementos. São suplementos que vão justamente atuar nas células que já estão precisando dele, né? Então essas são substâncias que são suplementadas. E aí inclui essa condroitina, essa glicosamina. Eu sempre peço alguém que Posso te perguntar uma coisa? Eu vejo muito programa de receita italiana, Sim. onde eles estão fazendo assim, um tributo à cúrcuma, que parece que a cúrcuma é excelente para a sua saúde. De fato A condiz. cúrcuma, o nordestino, eu sou filho de nordestino, meu pai era pernambucano, e então a cúrcuma é considerado um anti-inflamatório natural de maior potência. Tanto é que a cúrcuma você pode fazer em forma de chás, se você tem dores articulares, de joelho, você vai fazer o chá de cúrcuma, de curcumina. Você pode esfregar, né? Faz ela em forma de pasta e esfrega. Colorau. O colorau é outra coisa. É a cúrcuma mesmo, é o curry a indiana. É um dos ingredientes do curry, né? E inclusive os indianos. Açafrão da terra. Isso, açafrão da terra. Inclusive eles usam, o indiano ele usa para desenvolver o terceiro olho.
Você todo dia passa. você pegar a cúrcuma, faz uma pastinha Eu vou passar. antes de dormir para ninguém ver a tua cara. E aí você faz um círculo na altura do ágina, que é o terceiro olho, né? Então você faz aqui. Então, se você vê alguns mestres indianos, ele tem essa região. E aquilo é cúrcuma. Para ajudar a tirar o flúor. Aí abre o terceiro olho. O açafrão. O açafrão é isso, é a cúrcuma. É a cúrcuma. Não. O açafrão da terra é a cúrcuma. Não. O açafrão Tem outra é o variação? estilo da flor. Tem. E a canela de velho? A canela de velho também, ela é utilizada também para dores. Mas vamos falar da cúrcuma ainda, peraí. Vamos acabar de falar sobre a cúrcuma. Mas o açafrão de pesquisa. Eu aprendi isso até há pouco tempo, também imaginava que fosse uma coisa só. Mas a cúrcuma é feita só da raiz da planta. E o açafrão é feito com a raiz e as folhas. Essa é a diferença. Talvez tenha. O açafrão da terra tem raiz e folha. E a cúrcuma, O melhor é a própria raiz. Eu gostaria de colaborar também com uma informação que a Índia é o país que menos tem Alzheimer e Problema câncer. de estômago também. E tudo por conta do grande consumo de cúrcuma. E da própria AIDS também, né? Falam que o índice muito baixo de Gengibre, AIDS. pimenta. Especiaria, vou dizer. São mas especiarias, é né? tudo. Muitos navegantes morreram, perderam a vida em Por função causa disso. de ir para a Índia para tentar levantar o cravo da Índia, né? Mas dizem que eles comem, isso eu ouvi, né? Não sei se é verdade, que eles comem muita pimenta, essas coisas, condimentos muito fortes, para evitar, eu não sei como que eles evitam, ter problemas gástricos, porque eles se alimentam muito mal. Então, diz que é isso que os mantém vivos. Complementa, né? É tanta pimenta, tanto condimento. Não, eu acho que tem uma outra parte que se a gente fizer isso normal, eles não se alimentam não. Por acaso a culinária indiana é um esplendor da natureza. É muito vegetariana. Eles se alimentam muito mal. Então, um chazinho de cúrcuma é bem-vindo. E hoje em Principalmente dia tem até cápsula. tem em forma de cápsula. Eu não mas quero ficar como falando assim? para não dar a impressão que eu estou aqui representando o mundo verde, né? Mas você tem cúrcuma em cápsula, você tem cartilagem em cápsula, você tem na Casa Pedro o colágeno tipo 2 ou colágeno misto, né? Colágeno tipo 2 normalmente é mais caro. É o tipo da coisa. Há modismos. Há momentos em que você tem muito modismo e vão comer cúrcuma, vão usar o curry, vão tomar colágeno. Pelo sim, pelo não, a gente pega uma colherinha e coloca no refresco e eu acho que tudo é a mente também. Uns envelopezinhos. Sachê. É um sachê. Sim. Então Meu você... médico disse que não resolve nada, isso é tudo urina. A minha médica cardiologista, eu falei para ela, só doutor, eu faço uso de K2, D3, e comecei a fazer a lista para ela. Pode continuar tomando, não tem nenhuma comprovação nisso daí. Não tem comprovação científica. Pode continuar. Nem o cara dissesse que Se não faz tivesse, mal, não ia mudar. Se não faz mal, é tenta. O dinheiro é meu, eu acho que eu estou seguindo a linha do que o Lai Ribeiro me emprestou, me convenceu. A pessoa se expõe um pouco ao sol, aí adquire vitamina D3? Porque nós temos receptores na pele que são chamados ácidos graxos, nós temos o próprio colesterol que forma a membrana da pele. Então, sob a ação dos raios solares, há uma produção de metabolismo de D3. Então, para eu ter o metabolismo de D3, eu preciso do sol. Né? Sem sol eu não faço desenvolvimento. Então, só 15 minutos de exposição ao sol, eu produzo 10 mil unidades de D3. Agora, vou dizer uma coisa, eu adoro praia, adoro. Eu sempre achei que eu devia ter vitamina D3 para dar, vender e emprestar. Aí quando tinha o exame de sangue pagar extra, não sei quando, eu falei, não paga extra nada, porque eu sei que eu tenho, assim, aos montes. Até que deixaram de querer cobrar mais, mas tudo bem. Aí veio 30. Aí eu disse, não, tá errado, você 300, não seja bobo, o máximo é 100. Como 30 é assim, que 29 é deficiência, como é que eu ia ter 30? Não, porque a vida inteira eu gostei disso.
Aí isso vai depender da hora que você vai à praia. Eu comecei a praia antes das 10, passou para 46. Então eu tenho impressão aqui comigo que você vai dizer de repente, porque foi de repente, que o bom é meio-dia, eu acho que deve ser um truque da indústria cosmética. Porque eu fiz essa experiência, mas eu comecei aí antes das 10, passou de 30 para 46,5. E não foi em 3 anos, não. Quer dizer, eu fiz essa experiência. Tem trabalhos que têm demonstrado que ao meio-dia a produção de D3 fica mais intensificado a só 15 minutos. Porque pela angulação do sol, né, haveria um maior... Eles falam de entre meio-dia a uma seria o melhor. Agora, o que é que a minha mamãe falava? Só pode ir para a praia até 10 horas, ou só depois de 3 horas da tarde é que se pode ir à praia. Então, eu e meu irmão muito branquelos, né, a gente praticamente não ia à praia. Até que eu não gosto muito de praia, não vou para a praia. Mas era o que se preconizava, que o melhor exposição era até 10 horas, por causa do tipo de ultravioleta, e depois das 3. De repente, sendo que hoje já se começa a falar que meio-dia, melhor produção é meio-dia. Mas isso não impede que seja mais inofensivo, né? Não, mas tudo é o tempo, não, você passar 2 horas. É que ninguém fica só 15 minutos na praia. Não é só praia. Você vai à praia, você fica sem pegar sol ainda não. Uma coisa também que eu me lembrei, voltando sobre a questão da terra, uma boa terapia para quem tem epilepsia é andar com os pés no chão da terra. Alivia muito os sintomas. Isso eu tenho visto. Mas faz tanto mal com ele. Aquilo que eu comecei a falar no início. Se a gente pudesse ir para uma caverna, contato com a natureza, andar com o pé na relva, no chão, esse contato com a mãe na relva, na terra. É muito benéfico. Só que a gente não está tendo mais oportunidade. A gente pouco anda descalço. Nós podemos explicar, né, com a terra, por conta dos edifícios, do sapato e tudo mais. Não, é legal, sempre que puder, se botar o pé na terra, chegar, descarrega esse... Exatamente. Não, mas também, esse excesso. Não, você descarrega na água, você descarrega na terra, no gramado, mas... Abraçar uma árvore, você pegar uma árvore, abraçar, encostar as costas numa boa árvore para trazer aquela energia do reino vegetal para a sua coluna. Isso tudo a gente perdeu. Né? A gente acha que isso aí é crendice, é coisa de místico. Colocar as costas numa árvore, isso vai me fazer melhor em quê? Abraçar uma árvore vai me fazer melhor em quê? Mas os antigos já falavam isso. Eu soube que a vitamina D3 começou a ser incluída no pacote inicial sem ter que pagar extra, porque descobriu uma grande importância, inclusive na detecção de Alzheimer, que às vezes a pessoa está desmemoriada e recebe logo o diagnóstico de Alzheimer no começo, e não é falta de vitamina D, inclusive em termos de memória. Parece que a D12 dá umas coisas dessa também, né? Assim, parecer que você está com problema de memória, isso tudo cansaço, conexão, esquecimento, tem tudo a ver, fraqueza nas pernas, desânimo. Mas melhor do que então tomar umas pilhas, porque tem vai ficar entupim também, a alimentação é como já falava o Biscular. Faça da sua alimentação a sua medicação e da sua medicação a sua alimentação. Né? Então, tudo está ali. Você tem que repor. O que faz você ser forte é ter cálcio. Qual a relação de D3 e cálcio? O que acontece? O cálcio é a estrutura inorgânica do osso. O osso é formado por uma porção orgânica, que inclui o colesterol e o próprio colágeno, e uma estrutura que vai fazer a estrutura rígida do osso, que é o cálcio.
À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de absorção. Por isso que é raro você ir no geriatra e ele não te passar um suplemento, porque com a nossa idade nós vamos tendo dificuldade de absorção a nível intestinal dessas vitaminas, então o alimento não supre e aí você tem que repor. Então, mas se você só fizer uso de cálcio, que foi um boom que houve um tempo atrás, vamos tomar leite Parmalat, botar naquelas criancinhas. E tudo, comprimido de cálcio, fazer você alandelato de cálcio, para você repor o cálcio, né, que é o calciferol, mas quando ele entra só, o organismo sai espalhando. Ele não tem uma lógica de colocar no osso. Então eu preciso do magnésio. O magnésio é que é o irmãozinho dele, pega-se pela mão, vamos lá, irmãozinho, vamos lá para o osso, não vamos ficar perdido. Então, para você utilizar cálcio, você tem que utilizar magnésio. Tanto é que alguns nutricionistas já começam a dizer que quem só faz suplementação de cálcio arrisca a morrer mais cedo. Isso aqui eu ouvi também, que esse negócio de ficar diminuindo o colesterol, diminuindo, é ruim porque o próprio cérebro é feito de colesterol, né? Tudo tem colesterol em tudo. E talvez por isso que eles se atribuem a pessoas com senilidade, com tudo. Senilidade aos 60 anos, por exemplo. Hoje se sabe que não é abaixo... certo também baixar muito o colesterol. Abaixo de 100 miligramas de colesterol propicia o aparecimento de tumores. Já temos trabalhos sobre isso. Então fica o cardiologista te cobrando que você tem que abaixar colesterol, abaixar. Triglicerídeo sim, tem que abaixar. Mas colesterol... Não precisa abaixar, não precisa alto. Não. Até a 150 você não tem que se preocupar. Até 200 não tem que preocupar. A questão que eu vejo que é muito grave é que a medicina, com as suas especializações, deixou de ver o ser humano como um todo. Então o cardiologista só olha o coração, vai ficar toma um remédio do coração e ferra todo o outro lado. 10 efeitos colaterais. Você vai no braço, você cuida só daquela parte, toma remédio para aquilo e ferra o outro lado, porque o médico não tem esse olhar holístico. Quer ver um espoliador de Q10? Simvastatina. Acaba com Q10? Acaba Q10. Então, aquilo que você usa, que seria para abaixar o colesterol, que é a simvastatina, rosuvastatina, caríssima, ela expolia a Q10 do coração. Então as pessoas tomam simvastatina. Eu, por exemplo, cheguei para a minha cardiologista, eu não quero mais que a senhora me prescreva rosuvastatina, porque eu não vou comprar. Eu não quero expoliar a minha Q10. Quem falou isso? Eu não sou bobo, eu já trouxe o artigo dele para minha moça. Aqui, senhora, por favor, lê. Ela, tá bom, deixa aí. Claro, não vai me ler, vai fazer assim e jogar fora. Então, simvastatina eu não tomo. E ela substituiu com o quê? Nada. Ela botou na minha ficha, porque aí ela colocou a culpa de paciente se recusa a tomar rosuvastatina. Ele tirou a dela do caminho. E o que tem mesmo essa coenzima? A coenzima Q10, ela é como se fosse um energético do coração. Entendi. E como é que você usa ele? Como é que você usa a coenzima? Como é que você... Remédio. Suplemento. Você tem Q10. Né? Nos Então, Estados Unidos você tem um monte de toma isso. Você toma, o americano ele não vive sem Q10, porque ele já chegou à conclusão que ela é importantíssima nos mecanismos cardiológicos, né? Na prevenção do próprio infarto. Já se fala em Q10 e o coração é ávido por Q10. Ele, para trabalhar, ele precisa de Q10, ele precisa de que tenha alimentos para repor isso. E a simvastatina, já comprovadamente, o Laí Ribeiro ele tem um vídeo só sobre Q10 e simvastatina, e ele textualmente ele fala que o uso de simvastatina acaba com a Q10 do coração. Não acaba só com o Q10 não, quase acabou comigo também. Tomei 3 dias, no terceiro eu estava aleijada numa cama. Não, eu estava na cama. E dá amnésia. Eu saía da cama. Ele dá amnésia assim. Não conseguia me mexer. Aí eu falei, o que eu estou
fazendo assim, E perde. eu falei, aquela mulher que está na gostei de minha conta. Mas esse não tem nada. Eu não tomo no seu. É uma opção minha e ela colocou na ficha. Eu passei quase. Aceite o morrer e está subindo a responsabilidade. Não sei disso, não sei. Tem que ver. É mais que eu já não sei como estresse. 30% da discussão, acima de 70% que a gente começa a pensar Aí não Aí ela passou a ser Mais alguma pergunta, senhoras? Eu tenho. Vamos deixar fazer uma coisa fácil. Eu queria, se possível, só falar um pouco sobre a ordem, sobre a origem da ordem, que já existe há mais de 80 anos, e principalmente o que é feito lá às quintas-feiras na corrente Irmão Tagore, que o senhor dirige. Então, antes de você falar da ordem, só para fechar a minha pergunta, é sobre o cortisol, e falar sobre o cortisol. Cortisol é um hormônio produzido pelas suprarrenais, né? Ela é uma substância produzida pelas suprarrenais e ela atua justamente nos mecanismos de luta e de ataque, na própria processo anti-inflamatório também do corpo. Tem uma atuação é um hormônio do estresse ligado no. Você tem muito estresse, seu nível de cortisol aumenta, né? Então aí você precisa ter essas vitaminas para agregar e tirar ela de circulação. É o hormônio do estresse de modo geral. É engraçado porque eu não vai aconselhar comer carnes, que é intensamente a coenzima. Que é uma onde mais tem carne especial. Eu, por exemplo, convivo com comunidades de veganos e a alimentação é bastante interessante, gostosa. O meu filho, a primeira vez que eu fui, levei numa comunidade vegana. Todo carnaval eu passo nessa comunidade. Ele estranhou muito, porque estava acostumado com os nuggets, né, os hambúrgueres da vida. Aí chegou lá, tia, não tem hambúrguer não. Aí eu fiquei calado, tá por conta de vocês aí. E ali só tinha aquelas sopas, aquelas folhas comer, aquela hambúrguer de grão de bico, aí acabaram, quando ele estava com 5 aninhos, acabaram abrindo exceção, fizeram lá uns ovinhos fritos para ele e ele ficou todo feliz. E aí eu sempre pergunto, você quer ficar com o papai ou quer ficar com a mamãe no carnaval? Não, quero ir com o senhor, pai. Então, já sabe que lá na turma do Unidos Corações, que é uma fraternidade que a gente também frequenta, não tem carne, né? E a gente passa 5 dias sem comer carne na boa, né? No Unidos Corações. Agora tem até uma hambúrguer de planta, né? Isso. Tem gente lá na televisão. Bom, então responda a pergunta da Fernanda para a gente poder fechar. Para encerrar, a minha fraternidade, uma fraternidade esotérica, ela foi fundada por maçons, né? Há 84 anos atrás. São 6 anos de estudo, são graus, né? Cada grau a gente estudaria dentro da concepção da teosofia, os 7 planos, né? Espiritualista, a partir do físico, o astral, o mental, o intuicional e assim por diante. São estudos filosóficos, né? E lá foi onde eu me encontrei, né? No final você se sagra sacerdote, eu sou o sacerdote da minha fraternidade, e talvez por eu ser professor de biologia, professor de anatomia e militar nesses estudos, e hoje eu estou na direção de uma corrente voltada para a medicina chinesa, né? Então lá nós atendemos com auriculoterapia, a gente atende com reflexologia podal, palmar, a gente atende com esparadrapo, com reiki, a gente atende com diversas modalidades, já tivemos até o chamado cone hindu, né? Que são os cones feitos de parafina que acende aqui em cima, então há uma melhora,
rompimento do sistema auditivo, então, com melhora inclusive dessa parte sinusite, né? Então, chamado cone hindu, né? Essa pessoa até já não está mais fazendo. Então, os primeiros meia hora eu dou uma palestra, sempre trazendo uma coisa ligada à naturopatia, plantas medicinais, chás, coisas que você pode fazer sem nenhum efeito colateral e que faz parte da culinária da natureza, né? E depois a gente parte para as terapias, né? E você escolhe, de um modo geral, 2 terapias em que você tem afinidade. Tem gente que vai mais para o esparadrapo com medo, ou vai para a sementinha na orelha, que é a oligoterapia. Tem a turma que mexe lá nos pés, fazendo massagem nos pés, que é uma coisa fantástica. Tem uma menina que tem uma mão de fada, né, séria, ela faz a massagem nos pés, nas mãos, né? Tem o Sérgio, que já gosta de fazer a massagem na coluna vertebral, ele também faz o shiatsu, né? Isso tudo eu tenho formação, mas, por exemplo, hoje, na atualidade, eu me dedico ao esparadrapo, porque tinha uma outra pessoa fazendo e ela não veio mais, aí eu tive que assumir, porque a clientela grande para esparadrapo, tem sempre alguém com dor. Então hoje eu já começo a ensinar. Se você vai para a corrente e quer aprender a fazer esparadrapo, eu faço uma formação para você. E essas atividades são todas gratuitas. São todas gratuitas. E só quinta-feira às 7 da noite? Porque cada dia da semana é uma atividade diferente, né? Ou sacerdote, né? Ou sacerdote. Outras atividades da Irmandade. Da fraternidade. Porque temos até umbanda esotérica. Aos sábados tem atividade de umbanda. Então cada um que tem a sua afinidade para determinado trabalho, ele então escolhe o dia em que ele vai frequentar. Às quintas-feiras com o irmão Ordem Mística de Regeneração, fica ali na rua Paz de Andrade, número 12, ao lado do Senac do Riachuelo ali. Tem um lado, é uma parte, a rua Paz de Andrade, número 12 é a entrada. Tem um site? Até tem ali naquela revistinha que eu trouxe para mostrar a vocês. Tem um site. A Ordem também tem um trabalho social que distribui mais de 1 tonelada de alimentos para as pessoas pobres por mês. Que legal. Por mês, né? Nós somos famílias, somos 100 e poucas famílias cadastradas que a gente distribui alimentos. Bom, gente, eu quero a lembrança e agradecer mais uma vez pela aula, pela contribuição. Espero ter acrescentado. Por ter acrescentado e enriquecido aqui o nosso conhecimento. Que bom, maravilhoso. Mais um Obrigada, certificado. obrigada. Bom, obrigado. Obrigada.